Bom dia para você que nos assiste. Como está a manhã de domingo? Mesmo com o fim do verão, os efeitos dos dias de sol e calor ainda estão com a gente. Você já parou para pensar como esse período impactou a sua pele? Afinal, a exposição solar intensa, o calor e até mesmo o cloro das piscinas podem deixar marcas que vão além do bronzeado. E é justamente por isso que o tema do programa de hoje é tão importante. Vamos falar sobre os cuidados com a pele em diferentes fases da vida, na adolescência, maturidade e como recuperar a saúde da sua pele após os excessos do verão. E aqui comigo recebemos o dermatologista Dr. Fábio Alves Sobrinho, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e uma referência no assunto. Dr. Fábio Alves. Tudo bem? Bem-vindo ao nosso programa. Prazer, obrigado você pelo convite. Vamos sentar. Vamos sim. Dr. Fábio. Sim. Inicialmente vamos comentar como o cuidado com a pele impacta e promove o bem-estar ou não das pessoas. Certo, primeiramente agradecer pelo convite, por estar aqui hoje, falando com vocês sobre esse assunto que faz parte da nossa vida, que são os cuidados com a pele. E a gente costuma dizer que a pele é o nosso cartão de visitas. Então, na medida que você tem uma pele saudável, uma pele cuidada, você consegue refletir isso para o seu exterior, seja nas suas relações de trabalho, seja nas suas relações interpessoais e até mesmo na sua autoestima. E a pele ela vai apresentando mudanças ao longo da nossa vida. Então, na adolescência, a gente tem ali aquela maior predisposição à acne, seja por um aumento da oleosidade, principalmente, por exemplo, mulheres na fase adulta, até por questões hormonais, podem apresentar acne da mulher adulta, e também na maturidade, ali, com também essas alterações hormonais, ela depende também de um cuidado específico para esse tipo de pele madura. Perfeito, Fábio. Essa questão da pele, realmente, eu acho que é o cartão de visita, para a estética, para visual, Exatamente. A gente abordou aqui adolescência, no adulto e tal, mas tem impacto também no recém-nascido, na criança, porque a gente vê hoje os pais andando com as crianças nos parques, até na praia e tal. Então, até para não passar a impressão que a gente está negligenciando os recém-nascidos e as crianças nesses cuidados com a pele, Sim. Gostaria que primeiro você tecesse algumas considerações com relação às crianças e os recém-nascidos. A proteção começa desde o início dos primeiros dias de vida. Isso. A proteção ela vai começar desde os primeiros dias de vida, desde o recém-nascido. Mas o recém-nascido, basicamente, a gente opta, indica mais a hidratação da pele. A partir dos 6 meses, já é indicado o uso de filtro solar em algumas situações mais específicas, dando, por exemplo, preferência por alguns ativos, alguns tipos de filtros solares, por exemplo, que são mais minerais do que químicos. E também, da medida que essa criança ela vai seguindo ali para a adolescência, até por mudança nas características e necessidades da pele, é interessante já começar a ter alguns cuidados mais específicos. Então, um gel de limpeza de acordo com o tipo de pele. Então, se a gente está falando, por exemplo, de uma pele mais sensível, de uma pele acneica, de uma pele que tem tendência à oleosidade, até chegar ali na fase adulta. Mas esse cuidado, desde o início, desde o recém-nascido, até evoluir para a fase adulta e para a senescência, é de suma importância. É que as mães não precisam se preocupar em levar as crianças logo cedo para as atividades esportivas da praia e tal, desde que tomem os cuidados, Isso, exatamente. Então, antes dos 6 meses, a gente indica proteções físicas. E a partir dessa idade, se for ter uma exposição solar mais intensa, seja no ambiente de piscina, no ambiente de parque, já está indicado ali o uso do protetor solar, que seria o básico. Um dos problemas mais frequentes é na adolescência, que tem efeito nas cicatrizes do adulto. Sim. São as acnes, Exatamente. Como é que é isso? Como é que é feito o tratamento? Qual a causa? Se é uso de protetor solar, se é uso de antibióticos tópicos, de antibiótico oral, aquelas lesões maiores, Como é que é feito o tratamento? Perfeito. A acne ela é considerada uma doença inflamatória crônica da pele pelas glândulas sebáceas, que são as glândulas produtoras de sebo. Ela vai estar presente principalmente na adolescência por alterações hormonais.
E a gente classifica a acne atualmente em 4 subtipos. Então, por exemplo, a acne comedoniana, que é quando o paciente ele só tem cravos, lembrando então que o comedo, o cravo, ele já é um estágio inicial da acne. Depois a gente tem a acne papulopustulosa, que é aquela mais comum, que já tem aquelas lesões mais inflamadas, avermelhadas, que tem presença de pus. Tem a acne nódulo-cística, que quando o paciente ele já apresenta lesões mais nodulares, que eles muitas vezes chamam de espinhas internas. E tem a acne conglobata, que já é um quadro mais sistêmico, né? Então pode ter também até comprometimento de alguns órgãos. O que eu costumo indicar para o paciente com acne? No tratamento, até assim, para prevenir essas lesões, eu acho que tem um tripé do skincare. Então, o paciente, ele fazer uso de um gel de limpeza específico para o seu tipo de pele. A hidratação, mesmo para a pele oleosa e acneica, ela é importante. E também o uso do protetor solar. Atualmente, nós temos protetores que são anti-oleosidade, que tem um toque seco, que tem uma absorção melhor. E para tratamento, vai depender do grau. Então, para aqueles graus mais leves, digamos assim, então, por exemplo, o paciente que só tem cravo, tem uma acne mais leve, com menos lesões inflamatórias, nós indicamos o tratamento tópico. Então, além de toda essa rotina de skincare, ele vai precisar de um hidratante específico, de um gel de limpeza e também nós podemos entrar com alguns ativos para tratamento. Por exemplo, ácido azelaico, adapaleno e antibióticos tópicos. Para aquele paciente que já tem uma acne mais moderada para grave, nós podemos fazer um ciclo de 3 meses de antibiótico oral e às vezes se o paciente não responde a esses antibióticos, já teria indicação do Roacutan, que é a isotretinoína. Mas existem alguns casos mais selecionados que o paciente já chega no consultório com uma acne mais grave, que ele já tem indicação direta de fazer uso do Roacutan. E a gente falando de acne e tal, já está no Roacutan, mas essa mania de estar espremendo o rosto e tal. Isso, nós não orientamos isso, porque quando você espreme nessas espinhas, primeiro que você pode aumentar o risco de inflamação no local e até mesmo infecção, porque a unha, né, aquele ambiente externo, ele tá ali com algumas bactérias. Então, quando você espreme ali aquela lesão, você pode fazer com que essas bactérias penetrem na pele. Vai lá e espreme e fica feito. Não é recomendado, porque não é recomendado. Pode, inclusive, surgiu infecção secundária, né? E até mesmo pelo risco de cicatriz. Então, o paciente que já evolui para cicatriz, muitas vezes nós já temos que lançar mão de outros tratamentos. Então, sejam laser, peelings, microagulhamento. E a cicatriz, ela interfere muito, né, na qualidade de vida do paciente. E a questão da rosácea. Primeiro, o que é rosácea? Explica aí pra gente como é que é essa. Isso. Outra lesão comum, né? Exatamente. A rosácea, muitas vezes, ela é até confundida com a acne. Mas o que é a rosácea? Ela é uma condição inflamatória crônica da pele que tem múltiplos fatores associados, então desde fatores genéticos até fatores ambientais. Ela geralmente compromete principalmente mulheres e indivíduos na faixa dos 30 aos 50 anos. Espalhada, né? Exatamente. Então tem alguns sintomas, até para as pessoas que estão vendo, né, às vezes suspeitar de rosácea. Geralmente o indivíduo que tem rosácea, ele tem a pele mais sensível, uma pele que ela tem uma tendência maior à irritação. E ela observa um eritema, uma vermelhidão, principalmente nessa região mais central da face. Junto com isso, é muito comum o indivíduo referir um flushing facial, que o que é? É uma sensação de ardência ou irritação da pele súbita, que é desencadeada, por exemplo, por atividade física, às vezes se o paciente é exposto a alguma situação de estresse ou então constrangedora. Principalmente essa fase emocional, né? Exatamente. E também as telangiectasias, que são alguns vasos bem fininhos avermelhados que ficam mais nessa região do centro da face. E tem a ver com a cor da pele? É mais comum que tem a pele mais clara? Além dela ser mais comum em mulheres, ela é preferencialmente mulheres com pele claras, né, fototipos 1 e 2. Geralmente, em indivíduos, né, negros que têm fototipos mais altos, a rosácea não é tão comum. Não é tão comum. Então é mais comum em indivíduos de pele mais clara. E a questão do melasma, que é comum também, né, com o uso de algumas medicações, com o uso de determinados hormônios, e também é bem frequente na gestação, na gravidez, né? Exatamente.
O melasma, ele é muito frequente na gestação, até por questões hormonais. Então, a mulher, né, durante a gestação, não só na pele, mas ela tem uma tendência maior a pigmentar outras áreas do corpo. Então, aquela linha nigrans, né, na região do abdômen, vulva, vagina, mamilo e tudo mais. Mas o melasma nada mais é do que um distúrbio da pigmentação, né, da pele. E determinada fase da vida, como na gravidez, inevitável. Exatamente. Então, por essas questões hormonais, isso acontece. E ele é um distúrbio da pigmentação que tem uma transferência um pouco desordenada desse pigmento na pele. Então, ele vai caracterizar por aquelas manchas, né? Lembrando que o melasma ele pode aparecer não só na face, mas também em outras áreas do corpo, que é o melasma extrafacial, pode ter em colo, região do pescoço, braço. E a gente tem algumas formas, né, de tratar e prevenir o melasma, apesar dele não ter cura. E algumas lesões ao longo do tempo também vai diminuindo de intensidade, né? Isso pode acontecer. Geralmente, quando a paciente ela entra ali na menopausa, essas manchas elas tendem a ir regredindo. Mas mesmo assim é interessante fazer o tratamento. Na gravidez a gente observa que após esse período ela regride um pouco, se ameniza mais. Sim. Mas é necessário sempre tratamento, né? Exatamente. E com relação ao tratamento, tanto da acne como da rosácea e do melasma, o que a gente recomenda? O melasma, como é uma alteração inflamatória crônica da pele, ele não tem cura. Então, nós utilizamos principalmente ativos clareadores que o paciente vai usar em casa. Então, nós temos ácido glicólico, ácido tranexâmico, ácido cógico, alguns outros ativos, por exemplo, cisteamina, thiamidol, melazil. E o mais importante, o uso do filtro solar. Então, o paciente que tem melasma, ele tem que fazer o uso do protetor solar. Nós orientamos geralmente um fator de proteção mais alto, então 60, 70, de preferência com cor, cobrindo aquelas manchas e que proteja também contra a luz visível. E atualmente no mercado nós temos protetores que já têm na fórmula ativos antioxidantes, ativos clareadores que ajudam nesse tratamento. E além disso tem os tratamentos que nós fazemos em consultório, então peeling, laser, tem como fazer alguns antioxidantes orais. Então é um arsenal que a gente faz para tentar tratar ali da melhor forma. Fábio, esse assunto é extremamente importante porque a gente está falando de tratamento, de melhoria do aspecto. Sim. Né? Mas chegamos ao final do nosso primeiro bloco, vamos dar um intervalo e já voltamos continuando nesse assunto. Perfeito. Vocês aguardem, voltaremos já. Bem, estamos de volta ao nosso segundo bloco e finalizamos o primeiro bloco falando da questão dos tratamentos, né, Fábio? Sim. Vamos continuar abordando essa questão, a forma de tratamento do melasma, da acne, da rosácea. Como é que se aborda esse tratamento? É sempre tópico, tem tratamento químico, corrosante, como é que é isso? Isso, da acne a gente já falou, aquela questão do uso, né, dos produtos tópicos e também, né, dos casos ali que a gente tem indicação de fazer uso do Roacutan, isotretinoína. Para a rosácea, é basicamente esse mesmo pensamento. Nós podemos utilizar alguns produtos tópicos, principalmente aqueles que atuam para uma pele mais sensível, até alguns antimicrobianos locais e também uso de antibióticos, por exemplo, a doxiciclina. No tratamento do melasma, tem alguns clareadores, às vezes mais potentes, que a gente pode associar. Então, por exemplo, a hidroquinona, mas a hidroquinona nós temos que utilizar por um período muito limitado e o paciente tem que estar fazendo acompanhamento com o médico dermatologista, porque existe sim um risco de efeitos colaterais que muitas vezes podem ser irreversíveis e dificultar o tratamento. E essas lesões, principalmente as cicatrizes por acne, elas desaparecem, atenuam? A lesão cicatricial da acne, que nós temos alguns tipos de cicatrizes. Então, nós classificamos, por exemplo, em ice pick, rolling, e tem algumas classificações dessas cicatrizes, e de acordo com esses tipos, nós indicamos técnicas mais específicas para esse tratamento. Então, por exemplo, o tratamento invasivo. O tratamento é mais direcionado. Então, tem desde o microagulhamento, que então quando a gente faz microagulhamento naquela pele, a gente consegue fazer uma indução da produção de colágeno, desde lasers ablativos, que vão atuar nas camadas mais profundas da pele e vão ter uma ação também dessa neocolagênese, que é produzir o colágeno para deixar aquela cicatriz mais superficial. Tá. E outra questão importante da exposição solar é a questão do câncer de pele, né? Sim. E aí, como é que é isso? Quais são as principais lesões decorrentes
do câncer de pele, né, Fábio? Isso. O câncer de pele, ele é o tipo de câncer mais prevalente, né, no Brasil. Então, é muito comum o paciente, às vezes, ir no consultório por uma questão estética ou por outro motivo e na avaliação ali daquelas pintas, aquelas lesões, a gente identificar um câncer de pele. Para o câncer de pele melanoma, quando que a gente vai suspeitar? Então, tem a regra do ABCDE, em que o A é assimetria, então aquelas lesões que elas são assimétricas, então que elas têm formas diferentes, né? As bordas, então geralmente o câncer de pele ele tende a ter aquelas bordas mais irregulares. O C seria de cor, então lesões que elas apresentam 3 ou mais cores, então por exemplo castanho, branco, uma coloração mais enegrecida, ela é uma lesão suspeita. E o D, que seria diâmetro, então lesões maiores do que 1 centímetro, elas são lesões suspeitas e é de evolução. Então é muito importante as pessoas saberem, por exemplo, nós ouvimos muito em consultório, surge uma lesão de pele, o paciente às vezes negligencia aquilo, vai levando por um período maior. O sangramento não vai. Exatamente. Às vezes aquela lesão que não cicatriza ou que apresenta um sangramento, que tem crosta, ela merece sim uma avaliação do médico dermatologista. E aquelas lesões, essa lesão ela é antiga, é uma lesão benigna, não é? Qual a probabilidade dessa lesão antiga, entre aspas, malignizar? Existe isso? Geralmente, quando o paciente tem nevos, que são as pintas... Exatamente, os nevos. Isso, a maioria dos casos, eles não tendem a evoluir para um câncer de pele. Então, o câncer de pele, quando ele já surge ali como uma lesão cancerígena. Só que nós temos um aparelho que é o dermatoscópio, que nós conseguimos ampliar aquela lesão cutânea em 40 vezes. E dependendo do que a gente vê, dependendo de algumas estruturas específicas, nós conseguimos identificar se aquela lesão é uma lesão suspeita ou não. E nos casos de lesões suspeitas, a gente realiza a retirada. Aquele nevos ou sinal de estimação, você aconselha que se reexamine. Exatamente. Se for o caso, orienta a tirar. Exato. Geralmente a gente pode ver esse paciente novamente em 6 meses a 1 ano e depois ir passando essa avaliação. Desde adolescente e tal. Sim. Mas é importante cuidar dele também, né? Exatamente. E os efeitos da exposição ao sol na velhice, como é que é isso? Isso. É interessante a gente pontuar aqui que existem 2 tipos de radiação. A radiação ultravioleta do tipo A, que ela é uma radiação que ela aprofunda um pouco mais na pele e ela está principalmente relacionada com o câncer de pele e o fotoenvelhecimento. Então essa radiação, ela consegue quebrar essas fibras elásticas e também diminuir a produção de colágeno. Então, por isso que o paciente, na medida que a gente vai ficando mais velho, a pele vai ficando mais craquelada, vai ficando mais fina, vai ficando mais seca e mais frágil. E tem a radiação ultravioleta do tipo B, que ela penetra um pouco mais superficialmente e ela está relacionada tanto com queimaduras e também com a vermelhidão da pele. Então, essa radiação, ela vai promovendo danos até no DNA dessas células, que vai promovendo esses sinais de envelhecimento. E aquelas lesões que acontecem no idoso, aquelas pintinhas tal, no braço tal, Isso. É benigno? É benigno. Porque isso é comum, né? É muito comum. Principalmente em pacientes mais envelhecidos, a gente chama de melanoses solares, que é justamente por isso, é o dano da radiação solar na pele. E é até comum, então, às vezes o paciente, ele apresenta ali o braço todo pintadinho, principalmente dor de mão, e, por exemplo, o abdômen, perna, que são locais que eles já são mais protegidos, já tem uma pele mais íntegra, uma pele mais normal, digamos assim. Tem aquele idoso em casa que fica preocupado, a pele está ficando pintadinha e tal. E também tem uma condição que nós chamamos de dermatose senil ou púrpura de Batman, púrpura senil, que é muito comum. Eu atendo muito, às vezes o paciente, por uma fragilidade da pele, também dos vasos, né? Qualquer batida, às vezes pega ali uma sacolinha, às vezes pega durante o banho mesmo, no atrito ali da pele, já faz um sangramento. Perda natural da elasticidade da pele. Exatamente. Então a pele ela fica mais fina e esses vasos ficam mais superficiais e aumenta o risco de sangramento. E a recomendação é hidratação, é sempre hidratar para fortalecer. Exatamente. É a hidratação da pele. Não há fisioterapia para a pele, né? Não, infelizmente. Então, tem que se acostumar, né? Sim. Mas bom que chegou essa
fase da vida que apresenta essas lesões, né? Exatamente, tem que proteger. E com relação aos tratamentos estéticos, uso de botox, ácido hialurônico, quando começar, quando se recomenda, Certo. se é indicado em toda a fase da vida ou só em determinada fase, como é que é isso? Em relação ao Botox, ele não tem uma idade para o paciente começar. Atualmente a gente encara a toxina botulínica, o Botox, como um tratamento preventivo. Então, na medida que você já começa a observar que já começa a ter uma contração excessiva desses músculos, por exemplo, dos pés de galinha, da testa, dessa região aqui entre as sobrancelhas que é a glabela, já está no início de começar a toxina, o Botox. Porque se a gente vai deixando, esse vinco que faz na pele, ele vai tornando uma ruga estática. Então, quando essa ruga ela já está estática, então independente do movimento, nós já temos aquela ruga na pele, o Botox ele já não tem tanta ação. Aí a gente tem que fazer outros procedimentos, lasers, fios de PDO, que já seriam mais para o tratamento da ruga em si. O bioestímulo de colágeno, nós sabemos que a partir dos 30 anos, nós perdemos 1% do nosso colágeno por ano. Então, esse bioestímulo, eu costumo falar que a partir dos 25 a 30 anos, a gente já pode começar a fazer esse bioestímulo de colágeno. E ele pode ser desde injetável, que nós fazemos uma injeção dessas substâncias nas camadas mais profundas da pele, e ao redor dessas partículas, elas promovem com que o próprio organismo faça uma produção nova de colágeno. Então, isso a gente consegue mais firmeza para a pele, mais estrutura e um efeito lift. E tem também, além dos injetáveis, outras formas de estimular o colágeno. Então, tem os ultrassons micro e macro focados, que eles fazem pontos de coagulação desde as camadas mais profundas da pele até a superfície. E tem também, que está sendo muito falado, que é a radiofrequência monopolar, que através de um processo térmico, ela promove uma retração desses tecidos, uma compactação e um estímulo de colágeno. Perfeito. Fábio, e antes, a gente está chegando ao final do nosso segundo bloco, mas eu gostaria de discutir um pouco mais, ou abordar a questão do câncer de pele. Sim. Câncer basocelular, espinocelular, o diferencial, a gravidade e a recomendação até para tratamento, o índice de cura, que a gente costuma dizer que o câncer de pele é curável, mas nem sempre é assim, e é uma certa negligência com as reações de pele com relação ao câncer. O basocelular é mais benigno, o espinocelular é mais maligno. Um resumozinho para quem está nos assistindo entender melhor isso. Certo. A gente divide os cânceres de pele em cânceres de pele não melanoma e os melanomas. O melanoma ele é o câncer de pele mais agressivo. Então, ele, dependendo do caso, da profundidade, muitas vezes o tratamento ele é um pouco mais agressivo. Em alguns casos, pode ser que seja necessário, por exemplo, radioterapia, cirurgias um pouco maiores, então ele é mais agressivo, tanto de forma sistêmica quanto localmente. Quando a gente fala dos cânceres de pele não melanoma, aqui eu estou falando do carcinoma basocelular e do carcinoma espinocelular. Em nível de gravidade, isso depende muito. Mas, por exemplo, o carcinoma basocelular, que é o tipo mais frequente, ele, dependendo da localização, nós costumamos falar que às vezes ele é mais agressivo localmente, porque se ele aprofunda muito e fica muito grande em extensão, o tratamento exatamente, o tratamento cirúrgico às vezes pode ser que seja um pouco dificultado. Mas só que naquelas lesões menores, a maioria dos casos o tratamento é cirúrgico, com uma margem de segurança, e a gente já consegue, né, devolver a cura para o paciente só no processo cirúrgico mesmo. Então, na realidade, o conceito que a gente tem que passar é que toda lesão suspeita, aliás, toda lesão de pele que surgir, é importante fazer a biópsia, fazer o diagnóstico e afastar o câncer de pele. Por menor que seja a malignidade, pode deixar sequela, mas pode também dar metástase e levar a óbito, não é isso? Exatamente, principalmente o melanoma e o carcinoma espinocelular, eles têm uma taxa de metástase um pouco mais alta. Então, mesmo lesões pequenas, elas pode ser que na profundidade elas sejam mais fáceis, digamos assim, de espalhar, né, de promover metástase. Então, toda lesão tem que ser diagnosticada. Tem que ser diagnosticada. Exatamente. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Queria deixar um espaço para você indicar suas redes sociais, o endereço do seu consultório, para que quem nos assiste possa, na eventual necessidade, te localizar, Fábio.
Perfeito. Então, o meu Instagram é Fábio Dermatologia. Lá eu coloco tanto o meu dia a dia, mas eu coloco também algumas dicas muito importantes, principalmente relacionadas a skincare, esclareço dúvidas em relação a procedimentos dermatológicos, sejam estéticos ou cirúrgicos, e vai ser um prazer recebê-los nessa rede social. Chegamos ao final do nosso programa e aguardamos vocês no próximo domingo, aqui na TV Brasília, Canal 6, às 9h30 da manhã. Até lá!